A paz do Senhor para os meus irmãos, nosso povo bom. É sempre um prazer poder estar com você, interagindo e nesta oportunidade estamos aqui para fazer dar continuidade, a esse estudo que estamos trazendo no nosso YouTube, de 15 em 15 minutos, numa média aí de 15 a 16 minutos. Estamos falando aí de algum ponto da escatologia, procurando deixar você bem a par, do que a escatologia fala a respeito dos fatos, que indicam a proximidade da vinda de Jesus. E, claro, a gente está aqui trazendo esse assunto à tona, já que muitos irmãos e amigos também, curiosos, preocupados com a situação que o mundo está vivendo hoje, têm nos perguntado sempre sobre esses fatos, se tem alguma relação com a vinda de Jesus. Alguns falam do fim do mundo, Então, estamos aproveitando esse momento aí onde as pessoas estão muito interessadas neste tema para trazer uma explicação à luz da Bíblia. Eu gosto sempre de explicar às pessoas que quando a gente fala de escatologia, a intenção não é criar nenhum impacto emocional, Embora o estudo por si só já traz para nós um certo impacto. A ideia é fazer as pessoas raciocinar, pesquisar, fazer a sua própria avaliação à luz das Escrituras, para que tire as suas conclusões. Afinal de contas, que tempo é esse que estamos vivendo, Que realidade é essa que nós estamos vivendo? Então, as Escrituras, a Bíblia, ela nos responde. E eu tenho certeza que você, estudando a escatologia, a palavra de Deus, você vai compreender bem que momento é esse da história da humanidade que nós estamos vivendo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que estamos vivenciando uma época de ebulição social, mundial, e estamos caminhando, sim, para um fato, um evento grandioso, especial, que é a volta de Jesus. Bom, no estudo passado, nós falamos sobre as profecias dos profetas, E eu disse para vocês que os profetas, falando sobre os acontecimentos que estariam acontecendo no mundo antes da volta de Jesus, os profetas falaram muito dentro do campo político, de governo, o que iria acontecer no mundo, na área de governos, na área política. Eles trouxeram uma mensagem profética mostrando o movimento político e de governos nos dias que antecedem a volta de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre as profecias que foram trazidas pelo próprio Jesus. Enquanto estava aqui na terra ensinando, pregando aos seus discípulos, Jesus trouxe muitas mensagens também proféticas. Ele predisse muitos fatos que estariam acontecendo no mundo antes da sua volta. E esses fatos se tornam sinais, indicação clara da proximidade da vinda de Jesus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que Jesus falou da sua vinda? Quais são os fatos que Jesus apresenta em destaque que indicaria a proximidade da sua vinda? Jesus mandou que os discípulos prestassem atenção nesses acontecimentos, porque o aumento e o acontecimento desses fatos no mundo indicariam a sua volta, indicaria que ele estaria perto de vir e de julgar Israel, de estabelecer o seu reino. E nós vamos aqui ler algumas passagens bíblicas onde o próprio Jesus traz essa advertência para os seus discípulos. Bom, falando dos sinais da vinda de Jesus, nós temos lá em Lucas capítulo 21 de Lucas, a partir do versículo 25, Jesus falando sobre os sinais naturais e físicos. Na verdade, as profecias de Jesus relacionadas à sua própria vinda, elas tratam de áreas de um modo geral, mas nós temos aqui a oportunidade de destacar 3 áreas principais que Jesus destaca
né, como áreas onde o mundo sofrerá grandes mudanças, indicando a sua volta. A área física do mundo, o mundo passaria por transformações físicas muito fortes. Também na área religiosa, o mundo passaria por mudanças muito fortes também. E na área social, Jesus também fala de mudanças no comportamento do ser humano no período que antecede a sua vinda. Falando dos sinais naturais e físicos, em Lucas capítulo 21, versículo 25 e 26, está escrito da seguinte forma: Jesus ensinando no Sermão do Monte da Montanha: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem do céu com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Você prestou atenção? Jesus disse que quando essas coisas começassem a acontecer, era para nós estarmos atentos, porque o dia da redenção, ou seja, o dia da sua vinda, estaria próximo. Observe que no versículo 25, Jesus fala de sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, né? Mudanças fortes que estariam acontecendo no mundo físico, na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar. Aí eu me lembro, porque esse texto aqui está falando de tsunamis, grandes ondas que estariam atingindo a terra e causando perplexidade nos homens. E eu me lembro aí dos tsunamis que nós vivenciamos, enfrentamos, o mundo enfrentou a partir do século agora 21. Coisas que a gente não ouvia falar até então. Quem ouvia falar de tsunami lá no século XX? É fato que houve situações pontuais onde grandes ondas tomaram conta de algumas regiões, mas nunca numa proporção e causando um estrago tão terrível como foi o que nós vimos acontecer na primeira década do século XXI. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que o que Jesus disse lá atrás, hoje nós temos um cumprimento, e esse cumprimento dessa profecia nos serve de alerta, nos mostrando que Jesus está próximo para buscar a sua igreja. Agora, ainda falando sobre os sinais físicos, nós temos também lá em Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 7, Jesus também falou sobre esse fato, né? Sobre os sinais físicos, dizendo assim: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Aqui Jesus fala de questões sociais, guerras entre nações. Não podemos se esquecer que no século XX tivemos 2 grandes guerras mundiais e hoje nós vivemos constantemente sob a ameaça de a qualquer momento ter alguma guerra entre nações. E também nós encontramos aqui nesse texto Jesus falando sobre a fome, que a gente sabe que é um mal cada vez maior no mundo, a desigualdade social só aumenta. Jesus fala sobre as pestes, e aí eu diria para vocês que o Covid faz parte disso aqui, porque o Covid com certeza é uma peste, uma praga que nós estamos enfrentando nesse tempo presente e tem nos causado realmente muita preocupação. Jesus aqui na sequência do texto fala sobre terremotos. Terremotos que hoje a gente sabe que acontecem todos os dias no mundo. Só são registrados os grandes, que causam impactos assustadores. Mas aqui fala sobre terremotos em vários lugares. As pessoas às vezes, os cientistas às vezes tentam nos acalmar dizendo que os terremotos são frutos das movimentações das placas tectônicas, né? Então elas se movimentam e o atrito dessas placas vem causar os grandes terremotos que nós conhecemos. Pois é,
Só que à medida que o tempo tem passado, nós temos visto que a frequência dos grandes terremotos só tem aumentado, né? Só tem aumentado cada vez mais os terremotos. É claro que nos tempos de Jesus existia terremotos, mas nunca na quantidade, na proporção que nós temos hoje. E por que as placas tectônicas não causavam tantos terremotos no passado, nos tempos de Jesus, por exemplo, e causam hoje? Por que naquela época não causava tanto quanto hoje? O que mudou? Sinal da volta de Jesus, eu não tenho dúvida quanto a isso. Ainda falando sobre os sinais preditos pelo Senhor Jesus, Jesus também falou nas suas profecias a respeito do surgimento de falsos profetas. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 4 e 5, Jesus fala, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É claro que esse texto está aqui para nos mostrar uma realidade que estamos enfrentando hoje, né? Com os acontecimentos que temos visto hoje no mundo, existem muitos oportunistas, pregadores do fim do mundo, que se apresentam como enviados de Deus e muitas vezes trazem uma mensagem catastrófica para, de alguma forma, causar medo e temor às pessoas, só que aí acabam extorquindo as pessoas financeiramente, tomando das pessoas o que as pessoas têm, muitas vezes, violentando a fé dessas pessoas, porque essas pessoas acreditam, muitas acreditam piamente e depois descobrem que são enganados por esses tais. Jesus disse que nos últimos dias nós enfrentaríamos uma grande quantidade de falsos cristos, pessoas que vêm em nome do Cristo, que se pronunciam como se fosse o Cristo, que falam como se fosse Cristo, mas não são Cristo. São enganadores, são lobos que vêm para induzir as pessoas ao erro, produzindo assim uma ferida de decepção terrível na vida das pessoas que estão em busca de uma mensagem de Deus e muitas vezes acabam sendo enganados por esses falsos profetas, esses falsos mestres. Bom, e a última fase aqui, a última classe, né, de profecias relatadas por Jesus, que eu citei aqui no início, né? Jesus falou muito sobre os sinais físicos, sobre as questões da mudança espiritual, religiosa no mundo, e também nós temos as mudanças que o mundo tem sofrido no âmbito social. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 12, Jesus disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E não é o que nós temos visto? Cada dia que se passa, as pessoas estão cada vez mais frias, cruéis. Você vê, às vezes, pessoas muito religiosas, mas, ao mesmo tempo que elas são supostamente religiosas, muito dedicadas a uma determinada religião, são pessoas sem amor no coração, sem compaixão. Você vive hoje uma realidade muito difícil, onde as famílias vivem divididas. Você encontra com frequência nos jornais pais matando os seus filhos por causa de uma herança, filhos matando os seus pais por causa de poucas coisas. Você encontra hoje uma desigualdade social terrível no mundo e aqueles que eram para estar cuidando dessa desigualdade, na verdade, só trabalham para concentrar mais e mais riquezas, fazendo com que grande parte da população viva na miséria. Ou seja, o que Jesus profetizou, o que estaria acontecendo nos dias que se aproxima da sua volta, nós estamos vendo se cumprir com muita propriedade. O mundo físico sofrendo uma grande transformação. O mundo espiritual sendo influenciado por muitos falsos profetas. E no âmbito social, nós encontramos as pessoas cada vez mais sem amor, cada vez mais individualistas, cada vez mais preocupadas consigo mesmo, sem olhar para a necessidade do seu próximo.
é mais um cumprimento da palavra de Deus. No próximo vídeo, na próxima aula que nós vamos dar aqui para vocês, nós vamos falar das predições dos apóstolos, o que os apóstolos profetizaram a respeito dos acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Espero que vocês aí continuem nos ajudando, compartilhando os nossos vídeos, compartilhando, se inscreva, curta, comente também. Se você tiver alguma dúvida, coloca lá, escrita lá a sua pergunta, para que a gente possa depois trazer a resposta para você também. E desejo a todos vocês que vocês tenham aí dias melhores, sempre, sempre na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando nesses vídeos maravilhosos.